Quais os pontos positivos e negativos da maçonaria? Seus rituais são evocações ingênuas do passado? São sim, não há dúvida. Eu sou mestre maçom. Este senhor, chamado Valdo Vieira, que foi companheiro de Chico Xavier, que é espírita, que nos relatou toda a farsa, toda a mentira de Chico Xavier, do espiritismo, ele declara abertamente que é maçom. E sabemos que a maçonaria ensina a mentira, que a maçonaria é uma religião, que a maçonaria adora Lúcifer, que a maçonaria adora o diabo, segundo o livro de Albert Pike, o Papa da Maçonaria. Sabemos também que Allan Kardec era maçom, que Leon Denis, que sucedeu Allan Kardec, também era maçom. Então sabemos que a maçonaria também está por trás do espiritismo, que ela é comandada, criada pelo diabo. Você que é espírita, agora você está entendendo que o espiritismo é uma mentira do diabo. Faça a vontade de Deus, obedeça a Deus, saia dessa mentira, essa enganação do diabo. O diabo não tem nada a oferecer a ninguém, nem a ele mesmo, somente o sofrimento eterno. Eu sou mestre maçom, fiquei lá 6 meses e eles me deram o kit plástico. A maçonaria abriu uma opção de coisa, não ficou tão hermética, tão fechada, mas mesmo assim, os rituais fazem você perder muito tempo. São sempre as mesmas coisas, não precisa daquilo. Agora, veja, eu entrei na loja principal de Uberaba, que não existe até hoje, numa praça lá, que é a maior daquele interior. Então eu falei assim, então o melhor é eu então cuidar da vida, porque eu tinha que trabalhar, fazer uma opção de coisa, e ali a maçonaria tinha aquela exigência semanal dentro dos processos, uma coisa toda. Então o que eu fiz? Eu falei com eles, eles me deram o kit place, ou kit place, que eu chamava. E eu tenho esse documento até hoje. Quer dizer, eu sou mestre maçom, tenho o kit place. Aqui, até no exterior, em muitos lugares, eles viam que eu era maçom e me pediam assistência para ver uma coisa ou outra. Eu descobri que eu era maçom, as portas todas se abriram. Eu cheguei a usar isso para poder comprar livro, umas coisas que eu fazia até no exterior. Às vezes vale a pena. Agora, eu não tenho, por exemplo, porque eles sempre tem uma senha, de tanto em tanto tempo tem uma senha. Para você participar, você tem que ter aquela senha. Eu trabalhei, por exemplo, no Instituto do Cego do Brasil Central por causa da maçonaria. Vários lugares que eu tive por causa da maçonaria. Eles ajudavam tudo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhoras e senhores, prezados companheiros, mais uma vez, Divaldo Franco retorna à Americana, como já de outras jornadas. Divaldo Franco, médium, orador espírita, já percorreu mais de 50 países levando a mensagem espírita e ao longo desses 47 anos de vivência, de trabalho na seara espírita, já produziu 116 livros através da sua psicografia e tem realizado seminários em muitas capitais mundiais, apresentado entrevistas em canais de televisão no Brasil e no exterior. Excelentíssima senhora representante do digníssimo prefeito desta cidade, nobres irmãos maçônicos, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Não é incrível? Mas um grande e famoso espírita também é maçom. Sabemos que a maçonaria adora o diabo, que a maçonaria ensina a mentira, segundo o livro de Albert Pike, Moral e Dogmas. Outra grande mentira que o Senhor diz é que ele pede a Jesus para abençoá-lo e que Jesus é um grande amigo. Como Jesus vai abençoar a maçonaria que adora o diabo, o espiritismo que não aceita a palavra de Deus?
A maçonaria tem as suas origens mais remotas na história do passado, desde os períodos recuados da Babilônia, da Síria, da Caldeia, na Mesopotâmia. Diante do pensamento do povo hebreu, a maçonaria, sob outras denominações, vicejou historicamente até haver penetrado nas grandes grutas das margens do Mar Morto, onde se celebravam as memoráveis iniciações, onde o venerável mestre oferecia ao discípulo a oportunidade de ter o encontro com a sua consciência. A iniciação, naquela época simbólica, como ainda hoje, era um desafio aos valores morais e éticos do aprendiz. Abria-lhe horizontes dantes jamais sonhados, para que ele pudesse compreender o sentido, o significado da vida. Preste bem atenção no absurdo que esse senhor, Divaldo Franco, maçom e espírita, ele fala de uma pessoa possuída por um demônio, o qual se rasteja, se arrasta pelo chão e passa pelo fogo sem se queimar. E depois fica diante de deuses do Antigo Egito, Ísis, Osíris, que representa o diabo, e o falo sagrado, que é o pênis masculino, representado pela figura do obelisco, que representa Baal, os 4 demônios, Beuzebu, Astarote, Asmodeu, Leviatã. Esse obelisco é um símbolo encontrado na maçonaria e também encontrado na Praça do Vaticano, onde nós sabemos que Deus libertou o seu povo do Antigo Egito, onde o faraó era possuído pelo diabo e ele teve uma derrota humilhante perante o poder absoluto de nosso Deus. Não adiantou nada essas estátuas, esses símbolos contra o poder do nosso Deus. Em que o ser se levantava do chão, após rastejar, atravessava as labaredas de fogo e caminhar na direção de Ísis, de Osíris, para poder, diante do falo sagrado, perceber a grandiosidade da vida e a finalidade da entrega à criatura humana. Esta ordem sagrada, na tradição de todos os estudiosos da história, vai estabelecer que o universo provém da realidade de um olho que tudo vê. Já que absurdo que o senhor diz que o universo provém do olho que tudo vê, que esse olho que tudo vê é Deus para ele. Esse olho que tudo vê provém do Egito antigo, representa o deus Horus, o diabo. Você que é espírita, agora você está entendendo o que eu estou te mostrando. A maçonaria está por trás do espiritismo, o diabo está por trás da maçonaria. Saia dessa enganação, o diabo não tem nada a oferecer a ninguém. Busque a Deus, salve a sua alma, viva a eternidade. Esta ordem sagrada, na tradição de todos os estudiosos da história, vai estabelecer que o universo provém da realidade de um olho que tudo vê, através de um triângulo, e que pode medir a realidade da vida com a perfeição do compasso, na sua simbologia grandiosa, para poder vencer a ignorância ancestral e preservar na intimidade das almas esse sentido puro de união, de identidade e de perfeita manifestação do Espírito Divino no imo de cada ser. Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, que foi considerado maçom, graças ao que foi encontrado na sua casa o comprovante de alguns dos instrumentos da maçonaria, que certamente lhe foram doados por amigos muito chegados, inclusive o avental, com que os maçons celebram seu culto na intimidade dos seus templos. Allan Kardec, o espiritismo
É uma filosofia de visão otimista. A maçonaria trabalhando os seus discípulos. O espiritismo bebendo da mesma fonte generosa do Evangelho de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi dos templos onde concentraram o conhecimento, o poder, a riqueza material e espiritual que impulsionaram a organização da civilização egípcia. Utilizaram o olho de Horus como símbolo desta organização fechada de sacerdotes que dirigiu o destino do Egito por milhares de anos, nas sombras, atrás do faraó. A Escola de Mistérios utilizou o olho de Horus como seu símbolo, uma assinatura que aparece nos muros de todos os templos do Egito. Seu significado pode ser entendido milhares de anos depois de ter sido desenhado. O olho de Horus é a consciência imortal que tudo sabe, tudo vê. Por isso, o seu símbolo era o olho de Horus, o olho que tudo vê. Mãe de todas as divindades, a deusa Hathor. Hathor geralmente aparece na forma de uma vaca, mas muitas vezes também na forma de uma mulher com chifres de vaca, como essa que você vê aqui. Note que entre os chifres ela tem um disco solar representando o deus Horus. Temos Horus, desta vez não na forma de uma criança, como vimos anteriormente, mas na forma de um falcão. Horus era filho de Osíris e filho também de Ísis, um deus que representava toda a divindade celestial. Bem, já que eu falei de Horus, deixe-me contar um pouquinho da história dele para você. Horus, como já mencionamos, era filho de Osíris e Ísis. Segundo a crença egípcia, Osíris tinha um irmão terrível, símbolo das trevas e da maldade, chamado Set. Houve uma batalha no céu. Set, símbolo das trevas, lutou contra Osíris, o símbolo do bem. Set matou Osíris, esquartejou seu corpo e jogou no rio Nilo. Os egípcios acreditavam então que, na sequência dos fatos, Ísis havia recolhido todo o corpo do seu marido e havia costurado esse corpo e mumificado. Ela encontrou todas as partes do corpo, menos o membro masculino. Osíris então agora passou a ser uma divindade que só vivia no mundo dos mortos. Porém, ela havia guardado sêmen do seu marido. Desse sêmen nasceu Horus, o deus que agora governaria o céu segundo os egípcios, uma vez que o seu pai governaria o mundo dos mortos. E Horus seria o principal deus, aquele que expulsou Set do céu. Horus também seria uma representação egípcia de Ra, o deus Sol. E a partir daqui você vê uma crença muito profunda e antiga a respeito do Sol como uma divindade suprema. Esta crença do deus Sol, de Ra, passou para os persas na forma de Mitras, depois alcançou Roma. Vamos agora conhecer a última parte aqui desta coleção egípcia do Museu da Universidade de Andrews. Esse papiro é uma cópia do Livro dos Mortos que merece ser explicada. Cada parte que você está vendo aqui é como se fosse uma história em quadrinhos contando a vida de alguém que se entregou aos deuses e teve o seu julgamento após a morte. Você tem um indivíduo aqui na primeira parte adorando as várias divindades egípcias. Vários deuses dos que nós já mencionamos podem ser vistos aqui. Por exemplo, você tem justamente Horus, que eu falei que agora era o principal, o deus celestial, depois que Osíris, que aqui atrás aparece como seu pai, apresenta apenas a divindade no mundo dos mortos. A seguir você tem Maat, e você tem outros faraós que foram adorados. Aqui você tem a deusa Hathor, a deusa vaca. Esse símbolo que sempre aparece aqui é a cruz Ankh, é o símbolo da vida eterna.